Meu povo querido da UNIT, estamos aqui novamente para mais uma aula nossa segunda aula. E vamos continuar falando daquele nosso assunto da aula passada. Vamos continuar falando sobre um pouquinho de literatura, né? Então, na aula passada nós vimos que a literatura é a arte da palavra, né? A palavra é o nosso instrumento. Falamos que a palavra pode ter um valor utilitário e pode ter um valor literário. Então, eu trouxe aqui um exemplo de uma noticiazinha de jornal, né? E vou ler um trechinho só para vocês terem bastante conhecimento, bastante ideia do que é uma linguagem utilizada com o seu valor utilitário. Uma palavra com um valor objetivo, bem concreto, bem de informação mesmo, né? Então, olha só, a manchete é: FIEMA vê novas perspectivas para o Maranhão com Centro Espacial de Alcântara. Em entrevista à reportagem do Jornal Pequeno, o presidente da Federação das Indústrias do Maranhão, FIEMA, Edilson Baldez, considerou da maior importância o anúncio feito na quarta-feira, 28 de abril, do resultado do edital de chamamento público para selecionar empresas com interesse em realizar operações de lançamentos de veículos espaciais não militares a partir do Centro Espacial de Alcântara. Então vejam só, isso foi um recortezinho de uma notícia de jornal, né? Dando conta de um fato, dando conta, nos mostrando algo que foi dito por alguém a respeito de um fato real, certo? A linguagem utilizada aí, a gente pode observar, ela foi bem objetiva. O seu objetivo era a informação, passar para quem lê tudo o que se deve saber a respeito do que está contido na notícia. O que foi dito, quando foi dito, certo? Sobre o que foi dito. Então, esse é um exemplo que nós temos da palavra usada com seu valor utilitário. Aí a gente pega, por exemplo, um poema. Vamos ler aqui um poema da nossa Cecília Meirelles, grande poetisa brasileira. Um poema que eu gosto muito, que se chama Canção. Pus o meu sonho num navio, e o navio em cima do mar. Depois abri o mar com as mãos, para o meu sonho naufragar. Minhas mãos ainda estão molhadas do azul das ondas entreabertas, e a cor que escorre dos meus dedos colore as areias desertas. O vento vem vindo de longe, a noite se curva de frio. Debaixo da água vai morrendo o meu sonho dentro de um navio. Chorarei quanto for preciso para fazer com que o mar cresça e o meu navio chegue ao fundo e o meu sonho desapareça. Depois, tudo estará perfeito. Praia lisa, águas ordenadas. Meus olhos secos como pedras e as minhas duas mãos quebradas. Bonito, né, gente? Então, isso é a linguagem com valor literário. Nós temos aqui um poema, né? Uma forma literária, um gênero, certo? Então, vejam aí a diferença entre o valor utilitário da palavra e o valor literário, certo? Então, vamos ler aqui um pouquinho aqui para vocês. Na linguagem literária, as palavras adquirem sentidos mais amplos do que realmente possuem. Há uma preocupação com a escolha, com a maneira como as palavras são colocadas, e isso acaba dando vida e beleza ao texto literário, né? Então vejam, a autora fala que ela colocou o seu sonho
num navio. Depois ela abriu o mar com as mãos para que o sonho dela naufragasse, ficasse lá no fundo do mar com esse navio. Que intenção teve a escritora, né, ao nos dizer isso? Que sentimentos ela nos quis transmitir e o que nós sentimos quando lemos um poema assim, né? Uma coisa é certa, embora a gente não entenda perfeitamente logo de início tudo, mas nós vamos sentir a beleza do que foi dito. Nós vamos sentir uma sensação prazerosa, aquilo que eu falei na aula passada, o prazer estético. Por quê? Porque a poesia é bonita, as palavras foram colocadas de maneira a criar essa beleza, né? Certo? Já a palavra não literária é objetiva, preocupa-se em transmitir o conteúdo, usa a palavra em seu sentido próprio, sem preocupação artística. Então, se você lê uma notícia de jornal, se você abre um livro para estudar um conteúdo, você quer informação precisa, clara, dita da maneira mais direta possível para que você leia e entenda logo tudo o que está sendo dito ali, né? Você não precisa nesse momento da beleza, do sentimento, da emoção. Não, você quer o conhecimento, você quer a informação. Então, o objetivo do texto não literário é diferente do objetivo do texto literário, certo? Um é transmitir a informação, o conteúdo é o que importa, enquanto o outro se preocupa mais com o prazer estético, com a beleza, com a maneira como as coisas são ditas, certo? E não com o que é propriamente dito. Ficou claro, gente? Aí nós temos, na literatura e em tudo que se escreve nesse mundo de meu Deus, duas maneiras de dizer, duas maneiras de escrever. Tudo o que está escrito na face da terra tem duas formas, né? Está escrito em duas formas diferentes. É o que a gente chama de as formas literárias, certo? Ou está escrito em prosa, ou está escrito em verso, certo? Então, olha só, o que é a prosa? É um texto em linhas contínuas. Vamos pegar um exemplo aqui para ficar bem claro. Olha só, isso aqui é uma história, certo? É um livro que contém uma narrativa. Então, verifiquem, as linhas, elas são contínuas, bem diferente do que acontece com as linhas de um poema, certo? Não há continuidade nas linhas de um poema, enquanto que na prosa nós temos linhas contínuas, elas não são fragmentadas, elas podem se dividir em períodos, que são marcados pelos pontos, ela pode se dividir em parágrafos, como nós vemos aqui, ó, nessa página aqui, nós temos uma prosa que está dividida aqui em 3 parágrafos, certo? Então, isso é a prosa, certo? Um texto com linhas contínuas, que forma períodos e que forma parágrafos, certo? É uma das nossas formas literárias. A outra forma é o verso. Olha só, a gente leu o poema da Cecília Meirelles, não foi isso? Chamado Canção. Então, repare, cada verso é uma linha dessas. Cada linha é um verso. Os versos formam as estrofes. Então, nós temos aqui, ó, uma estrofe, outra, outra, outra e outra. Esse poema, portanto, tem 5 estrofes. E essas estrofes são formadas pelos versos. Isso aqui é um poema. Por quê? Porque ele é formado com versos. E os versos são essas linhas fragmentadas. Elas não são linhas contínuas, certo? E a gente observa que elas formam um certo ritmo,
né? Uma cadência musical. É uma característica do verso. Ó, pus o meu sonho num navio, e o navio em cima do mar. Depois abri o mar com as mãos para o meu sonho naufragar. Há uma cadência, há um ritmo, a rima, certo? Ó, mar rima com naufragar, né? As terminações, às vezes tem rima interna também, mas a gente vai falar das rimas mais tarde, certo, gente? Então, ó, o que importa a gente agora é caracterizar a diferença entre a prosa e a poesia. Bom, para que serve a prosa? Ora, a gente viu ainda agora uma notícia de jornal. É um texto escrito em prosa, né? Vimos um poema, é um texto escrito em verso, tá? Agora, a prosa, muita gente acha que se é prosa, é só linguagem não literária, com valor utilitário. Se é poema, aí é linguagem literária. Não, a linguagem literária está presente também na prosa, certo? Tudo depende da maneira como o escritor dispõe as palavras. Por exemplo, eu trouxe aqui um texto para vocês de um livrinho chamado O Profeta, de Khalil Gibran, né? um escritor libanês. Ele fala sobre o amor. É escrito em forma de prosa, não está escrito em verso, viu, gente? São parágrafos formados por linhas contínuas, né? E aí ele define o amor. Então ele começa dizendo: quando o amor vos chamar, segui-o, apesar do seu caminho ser duro e íngreme, e quando suas asas vos envolverem, abraçai-o, apesar da espada escondida entre suas penas poder ferir-vos. E quando ele falar convosco, acreditai nele, apesar de sua voz poder esfacelar vossos sonhos, como o vento norte arruína o jardim. Pois mesmo quando o amor vos coroa, ele vos crucifica. Mesmo sendo para o vosso crescimento, ele também vos poda. Mesmo quando ele chega à vossa altura e acaricia vossos ramos mais tenros que tremem ao sol, ele também desce até vossas raízes e abala a vossa ligação com a terra. E o texto continua, certo? O profeta, né, dando a sua definição do que é o amor. É um texto muito bonito, viu, gente? Opa, desculpa aí. Então, na nossa aula de hoje nós falamos sobre as formas literárias, continuamos nosso entendimento sobre o que é uma linguagem literária e uma linguagem não literária, certo? E vimos que as formas literárias são duas, a prosa e o verso. Na próxima aula continuamos. Agora eu queria falar com vocês sobre o nosso grupo, certo? Eu já formei um grupinho chamado Criação Literária, só isso, bem curtinho o nome do grupo, Criação Literária. Aqueles que desejarem fazer parte desse grupo, entrem em contato com a Elaine na UNIT, certo? Deixem lá com ela o seu nome, o seu número e eu adiciono, tá bom? Eu dei algumas explicações sobre o que é o grupo, para que serve. Olha, não interpretem isso mal. Quando eu disse assim, esse grupo é só para a gente tirar dúvidas, fazer perguntas, publicar textos literários, ou da produção de vocês mesmos, ou de outros escritores, coisas que vocês acharam bonita e querem publicar. Então, nosso instrumento ali no texto também é a palavra. Então, eu não quero que a gente encha de figurinha, e nem que a gente use para fazer propaganda política, porque isso cria picuinhas entre as pessoas, e nem para fazer pregações religiosas, né? Porque a gente tem que respeitar a religião do outro, ninguém tem que impor nada para ninguém. Então o grupo é para usar a palavra, ok, pessoal? Leiam lá, falem com a Elaine, deixem o contato de vocês, vejam lá as noçõezinhas do nosso grupo e vamos participar para a gente conversar mais a respeito das nossas aulas, tá bom? Então, um abraço para vocês e até a próxima semana, se Deus quiser, hein, gente? Tchau!